Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Hoje temos aqui uma conversa muito interessante, mas antes de entrarmos para o nosso tema, vamos aqui falar dos nossos patrocinadores. Temos a Shell, temos a Climédico, temos a Tupuca, temos a Martins em ação e também temos a Sólida como grandes patrocinadores desse nosso podcast, que nos ajuda a manter aqui a organização e termos esse grande programa para vocês. Aproveitem e se subscrever no nosso canal e também irem para o nosso Instagram, ADN Criativo Podcast. Agora vamos entrar no nosso tema. Vamos aqui hoje conversar um bocadinho sobre neurociência comportamental, com em que, vamos aqui dizer, no mercado angolano é bem conhecida e já tem feito e fez grandes trabalhos, ainda tem feito um trabalho enorme a nível do mercado. Ela é gestora empresarial com foco em marketing. Hoje vamos falar sobre um tema um bocadinho fora disso. Por isso é que ela foi escolhida, porque é um tema bastante interessante para fugirmos daquilo que é muito comum. Ela vai nos trazer uma novidade, vai trazer algo muito importante para o nosso mercado, também para o nosso conhecimento. Ela tem 25 anos de experiência, se vocês têm noção do quão importante, do quão será muito vantajosa a nossa conversa. Eu falo de Sônia Anta. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, Júlio. Obrigada, agradeço de verdade o convite, a ADN Criativo, a Agência Equador. Agradeço de verdade a oportunidade. Boas. Quero que fique à vontade, porque chegou o grande momento. Já falei com a Sônia e notei que a Sônia é alguém muito animada e está preparada. E está preparada para esse grande momento. Então vamos com tudo. Mas antes de entrar nesse grande tema, vamos abordar um bocadinho aquilo que é a Sônia. Quem é a Sônia? Só conhecer um bocadinho mais quem é a Sônia, o que gosta de fazer, o que gosta, o que não. Fora de um contexto mais profissional. Eu sou mãe em primeiro lugar e filha em segundo. Então, acho que sou uma pessoa de família angolana, com a vida inteira em Luanda. E tenho passado a minha vida em fases muito diferentes, mas se há algo que eu possa dizer que me descreve, talvez seja a resiliência, a vontade de crescer, de fazer diferente, e o amadurecimento que tenho tido ao longo da vida, que me trouxe até ao nosso tema de hoje. Ok. Uma grande carreira bem conhecida a nível de marketing, gestão de marketing, passou por várias empresas, tem o seu nome em grandes projetos. Eu gostaria de saber, de uma forma muito, não resumida, mas bem detalhada, como entra para o mundo da neurociência comportamental? Pergunta? Não sei se vai nos levar o podcast todo. Ok, vou tentar sim ser resumida. Como entro para as neurociências comportamentais? Ok, então há uma crise que é conhecida como a crise dos 40. Eu penso que ela é diagnosticada na ciência e qualquer pessoa pode investigar um pouco sobre isso. Eu sofri dessa crise. Eu estava numa instabilidade profissional e com algum reconhecimento dentro da área do marketing, depois de fazer alguns projetos de renome até hoje, mas de alguma forma eu não me encontrava emocionalmente sintonizada com aquilo que era a minha fase. Eu acabei por sair do projeto onde estava, precisava de me encontrar. Existe em mim e também nítido no meu percurso uma inquietação à procura de alguma coisa que me satisfizesse, e muitas vezes essa inquietação levou-me a decisões drásticas e complicadas na vida, e no percurso profissional também. E é aí que eu decido tentar perceber melhor
a pergunta que o Junildo fez: quem eu sou? E isso eu pensei que pudesse ser um processo meio isolado, mas descobri que é algo que acontece com frequência, a conhecida e diagnosticada crise dos 40. É um momento que nós nos olhamos para dentro e procuramos, nós, ser humano, procuramos um pouco mais de autoconhecimento e de reconhecimento, valorização daquilo que é a nossa essência, daquilo que é os nossos princípios mais fundamentais. E no estudo desse autoconhecimento eu comecei por fazer uma formação online com um professor brasileiro bastante conhecido também, mas numa busca de autoconhecimento e transformação. Assim é que se chamava o curso que eu fiz. E é aí que se abre esta portinha para as neurociências. Essa formação de autoconhecimento já traz bases de neurociências, já falamos muito de personalidade, aquilo que provoca, alimenta e fortalece determinados comportamentos que variam claramente dependendo daquilo que é o indivíduo. Eu tinha a minha criatividade muito muito pipocante, incomodava, tinha necessidade de criar, de fazer coisas diferentes. E segundo os meus pais, eu já sou assim desde que nasci. Eu tive necessidade de compreender. E é aí que vou buscar bases. Apaixonei-me por essa matéria, percebi que isso tinha um grande cruzamento com aquilo que era também a minha profissão, que é o neuromarketing, e aí o mergulho foi mais profundo. Hoje eu sou apaixonada por essa área, gostaria muito de trabalhar só disso, mas tal como no marketing, o mercado em si não tem uma procura que justifique uma dedicação financeira para isso. Mas sim, é uma área que o mundo inteiro, na verdade, está a descobrir agora, e eu tenho a felicidade, a gratidão de ter entrado para aí também. Boa. Falou aqui sobre a neurociência está também interligado com a neuromarketing, ou vice-versa. E isso vai nos levar a entender melhor o tema, certo? Essa pergunta a Sônia: o que é exatamente neurociência comportamental? Quando estamos a falar de neurociência comportamental, o que estamos a nos referir concreto? Ok, então, antes de calhar dar um passo atrás e perceber o que é as neurociências. Ponto. As neurociências são o estudo do sistema nervoso. Começou por ser uma área da medicina que estudava o sistema nervoso e o seu órgão principal, o cérebro. Com o advento das ressonâncias magnéticas, esse estudo passou a ser muito mais aprimorado, no sentido de que agora estamos disponíveis para analisar todas as modificações cerebrais que existem no indivíduo, e mesmo que ele estando vivo. Porque o indivíduo antigamente era só a partir de cérebros mortos, autópsias, etc. A partir do momento em que é possível fazermos ressonâncias magnéticas, começamos a poder analisar o cérebro humano vivo, em funcionamento. E isso abre aqui uma série de outras questões. Como relacionar as transformações analisadas nas ressonâncias magnéticas com o comportamento humano? Qual a explicação clara ou a justificação para que o ser humano tenha este ou aquele comportamento? Como compreender as tendências? O que é isso de uma tendência de comportamento? Claramente hoje vivemos a era das redes sociais
E isso é o alvo de grande estudo neste preciso momento. Havia já estudos que explicam minimamente como o porquê desse vício nas redes sociais e também porque as próprias redes sociais foram criadas exatamente em cima das técnicas do neuromarketing. Mas compreender esse comportamento humano abriu aqui uma outra porta para a psicologia, não é? Que é o estudo do indivíduo, da psique. Explicar então de onde vem o neuromarketing. O neuromarketing é um bracinho das neurociências comportamentais, enquanto que as neurociências comportamentais estudam o comportamento do indivíduo, o neuromarketing estuda e desenvolve técnicas para o comportamento do consumidor ou do indivíduo enquanto consumidor. E nós não existimos sem consumir. Estudo do comportamento humano a nível psicológico, estudo do comportamento humano a nível de consumo, do desejo, do que importa, do que quer, do que faz a busca. Essa é a definição mais concreta que podemos ter de neurociência e da neurociência comportamental e da neuromarketing. Sim, a neurociências é uma umbrella mais abrangente. Depois, dentro das neurociências, há a parte comportamental, que não a clínica, portanto, há a parte comportamental, e depois, dentro da parte comportamental, existe então o neuromarketing. Ok. E quais são as etapas para podermos fazer um estudo, podermos entender a neurociência comportamental? As etapas para poder compreender este mesmo comportamento. Quando é que a gente está perante um estudo de neurociência comportamental? As ciências médicas novas, não é? Novas relativamente. Necessariamente colocar o indivíduo sentado, conversar com o indivíduo, é exatamente assim que funciona? Não, estamos a falar de estudos que justificam o comportamento do ser humano. Eu ia dizer que as neurociências são das poucas ciências médicas ainda não completamente fechadas. Ainda estamos em processo de evolução e de descoberta. Existem os neurologistas, que são médicos do sistema nervoso, e como eu disse, tratam aqui patologias médicas do cérebro como Alzheimer, como Parkinson, como essas doenças. Existe aqui a psique, entrando já um pouco mais na área do comportamento e das disfunções comportamentais, e existe tudo isto são áreas que estão ainda a ser desenvolvidas, e a área do neuromarketing são apenas técnicas de venda aplicadas em cima do conhecimento do que se sabe do cérebro do consumidor. Na verdade são técnicas, é isso. Entrando aqui agora bases neurológicas do comportamento. Vamos aqui abordar um bocadinho sobre neuroplasticidade. O que é neuroplasticidade? É isso, é o estudo do cérebro e do seu funcionamento. Como é que o cérebro lá dentro funciona. É uma área muito clínica, não é? Não é necessariamente uma área... eu não sou médica, eu tenho formação em marketing e acabei por me apaixonar por esta área, mas não a neuroplasticidade é isso, é o funcionamento do cérebro. Dizendo que a neuroplasticidade é o comportamento do cérebro. Não, é o funcionamento do cérebro. E trabalhou e trabalha com neuromarketing também nesse quesito. Eu gostaria de saber agora, como é que faz para poder entender o verdadeiro desejo do consumidor, ou como é que faz o estudo? Vamos aqui imaginar que queremos vender a Shell. Como é que a Shell vai poder cativar o seu cliente? Ou como é que a neuromarketing vai poder entrar, ajudar a Shell a conhecer o seu cliente?
vamos tentar fazer isto por partes, que é um pouco complexa a pergunta é muito abrangente. Então, na realidade, estamos a falar de que as empresas têm objetivos lucrativos, venda, ok? E de mudança, imaginemos nós que nós estamos a criar um produto novo, ok? Vamos criar aqui um produto novo. Existe, a nossa vontade é que os consumidores deixem de comprar aquilo que ele compra nesse preciso momento para passar a escolher o nosso produto. Okay? Isso, na realidade, é uma decisão de compra. Né? E as decisões de compras envolvem hábitos. É preciso entendermos o que são hábitos e tudo o que a neurociência fala em termos de hábitos e como é que um indivíduo, o que motiva um indivíduo à mudança de hábitos, ok? E é exatamente aí, existem gatilhos mentais que nós ativamos para agilizar ou promover essa mudança, facilitar a mudança de hábitos. Okay? Não sei se a técnica é essa, a técnica é colocar, vamos dar exemplos. Por exemplo, temos gatilhos cognitivos de sobrevivência, de exclusividade. Então, como é que o marketing trabalha em relação a isso? Exclusividade só para si. Quando a gente vê na comunicação coisas que só para si, só hoje, seja o primeiro, estamos a ativar estes... É interessante também aqui falarmos do síndrome da comparação. 95% dos nossos comportamentos são cerebralmente motivados pela comparação com aquilo que está ao nosso redor. Vamos dizer que um bebê, quando o que o motiva a andar é o facto de ele olhar e ver os pais a fazer. Okay? Então ele é motivado pelo impulso de se pôr de pé, e vai assim, a primeira coisa que ele faz é ir tentando sentar-se, e ele vai assim imitando aquilo que vê no adulto. E é assim que é com essa mesma lógica do síndrome da comparação que existem os influencers. O que são os influencers? São pessoas que nos influenciam a fazer um determinado comportamento. Como? Porque nós nos comparamos a elas. Porque nós queremos imitar o que elas estão a fazer. Porque há um reconhecimento de que a pessoa está a fazer alguma coisa que é também por nós desejada. E o que é isso do desejo? É a recompensa cerebral. A dopamina, que é uma hormona, que a dopamina muitas vezes é associada à felicidade, ao prazer, mas ela é liberada, os estímulos dopaminérgicos, eles são liberados na motivação de fazer algo, não necessariamente só no consumo eu ter vontade de beber um gin. É aquilo que acontece quando eu vejo um gin na televisão, né? Aí é liberado uma hormona, dopamina, exatamente, de vontade de o fazer. Portanto, isso, o desejo de querer tomar. Tudo isto é por comparação. E é assim que a publicidade, por exemplo, coloca lá pessoas felizes, ninguém está triste a querer vender nada, não é? Porque vai gerar em nós estímulos negativos de repreensão, de encolhimento. Eu não tomo o impulso de seguir aquele comportamento. Então, a comunicação é sempre positiva, no sentido de ativar em nós gatilhos mentais que façam a venda. Colocam lá mulheres magras, não é?
Para poderem, porque existia em nós o estímulo de que todas nós deveríamos ser magras. Hoje, entretanto, já se desenvolveu um padrão, e o padrão, não um padrão, se desenvolveu-se um novo conceito de aceitação. Nós queremos nos aceitar como somos. E então eu também quero ver na comunicação pessoas como eu. Não apenas os bonitos, não apenas os brancos, não apenas os magros. E é assim que o espectro vai se abrindo. Porque é preciso também, isso vem do lado mais economicista, é preciso também adicionar aqui mais consumidores. Porque nós estamos agora nesta fase com mais capacidade de venda. Não sei se falei de muita... Está tudo isso que eu queria definiu e disse aqui exatamente os pontos importantes para a conversão de um cliente e entender exatamente o cliente. Que é trabalhar com o desejo do cliente, trabalhar com algo que possa ser impactante e faça com que o cliente mude de gosto. O cliente gosta de ver futebol aos domingos. Se eu quero atrair o cliente para assistir o meu jogo de basquete aos domingos, é preciso criar essa tendência. Alguma tendência para que ele possa mudar desses mesmos gostos. Exatamente. Então, e aí, Jamilton, deixa-me só fazer aqui um parênteses. Aí existe então a parte muito interessante que é a personalidade. Existe um traço da nossa personalidade que chama-se abertura. E isso dita muito, influencia muito na nossa criatividade, na abertura para novas situações, para a recepção de novos estímulos, não é? E isso gera seguidores a seguir, não é? Porque eu olho e vejo um par meu que faz aquele comportamento e que toma a iniciativa, porque há sempre aqueles que rompem o caminho de novo, não é? O caminho que nunca trilhado antes, os que têm essa personalidade. E é uma coisa que eu, nessa fase do estudo que eu disse que por onde comecei essa jornada, eu descobri que eu tinha um traço de personalidade. Eu fiz um teste de personalidade e descobri que tinha um traço de personalidade muito aberto. Por isso eu tenho pretensão ou propensão a coisas novas, a abrir caminhos, a explorar. Não sou conservadora na manutenção das tradições e daquilo que sempre foi feito assim. O meu eu questiona-se, mas sempre foi feito assim. Não pode ser feito melhor. Então, a evolução do próprio mundo é feita exatamente pelas pessoas que não se contentam por sempre ter sido feito assim. Então eles ousam não só inovar, porque o que é a inovação? É melhorar o que já está feito, como também inventar, criar algo realmente novo. E isso é tudo fruto da nossa personalidade, da inquietude que temos dentro de nós. E aí, a partir daí, criamos escolas, seguidores, como pelo síndrome da comparação. Pessoas que veem o nosso exemplo e que também se motivam para poder aplicar. Exatamente. Okay. Muito bom, muito bom. Muito obrigado aqui por essa explanação, Sônia. Está sendo muito boa a nossa conversa. E aqui vamos entrar com outro ponto: emoções. E esse ponto é muito especial porque emoções é algo que lida conosco quase todos os dias. Emoções e processos cognitivos. Temos uma sociedade angolana em que diariamente jovens passam por momentos emotivos e acabam estar em alguma situação que acaba afligindo uma avó, deixando o seu trabalho mal, saindo do trabalho mal, tendo um dia triste com os colegas, tendo um dia triste com a própria rotina do trabalho e não só. Como é que a neurociência comportamental olha para as emoções dos jovens, para as emoções das pessoas? Como é que se deve tratar? Como é que a gente possa ter um controle daquilo que as emoções... Fala-se muito sobre ter controle das emoções, mas o que é realmente ter controle das emoções? De uma forma mais didática. Bem,
É uma pergunta muito difícil ou fora daquilo que... Há aqui uma fronteira clara com a neurociência clínica, tá? Então, eu não quero estar... Não. Não sou médica. Vamos aqui quero... abrir um parênteses. Tá, mas eu posso tentar dar uma sim. explicação. Vou aqui diferenciar isso. Tudo que a Sônia está aqui a abordar é relacionado à sua experiência e conhecimento. Certo. Dentro daquilo que tem feito. Vamos aqui. Certo. E o nosso objetivo como ADN aqui é ter a Neuza como profissional e a passar-nos essa mesma valência. É exatamente isso. Nós não estamos aqui para ter algo muito científico ou o correto, certo ou não. É apenas, nós queremos ouvir a Sônia e entender exatamente o seu ponto de vista. Então, a pergunta é o cérebro dos jovens. Sim. Como é que ele funciona? Lida-se. Sim, tenho filhos jovens. Sim, sabe como funciona, então... O que eu posso acrescentar aqui? Dizer assim, que o cérebro é o primeiro órgão que se cria no feto, logo a seguir à fecundação. E o cérebro, embora seja o primeiro, é também o último a amadurecer. Os estudos apontam que o cérebro esteja totalmente maduro, hoje dizem 25 anos. Em todo caso, existiam ou existem escolas que defendem que só aos 35 o cérebro está totalmente maduro. Aos 40, como eu disse logo inicialmente, existe a crise de existência, naquele sentido de irmos à procura de facto quem somos. O que eu quero dizer com isso? Que quando estamos a falar de adolescentes, estamos a falar de cérebros em evolução, que ainda não são cérebros totalmente maduros. E, portanto, estamos aqui perante pessoas que têm cérebros que ainda se deixam estimular muito por hormonas do prazer, não têm o córtex cerebral, que é esta parte aqui da frente, onde nós temos a parte do controle emocional, não tem essa parte madura e, portanto, bebem ou seguem mais as influências. Porque tem pouco discernimento. Que pode ser positivo ou negativo. Que pode ser positivo ou negativo, exatamente. Que pode ser a influência levada para a droga, não é? Ou a influência levada para o estudo. A universidade. Exatamente. Então, o exemplo costuma ser de até os 7 anos o cérebro ou as crianças guiam-se por um determinado, normalmente até um dos progenitores, os rapazes na mãe, as meninas no pai, e depois há uma troca para um exemplo, um herói lá fora, até dos 7 aos 14 anos, e costuma ser um treinador, o professor da escola da disciplina que eles mais gostam, o irmão mais velho, escolhem, passam, porque normalmente os bebés, muitos bebés têm um exemplo da mãe, que na altura de amamentar, e tem essa relação muito... E depois o cérebro vai evoluindo para outro tipo de relações, não é? Então, quando estamos a falar de adolescentes, que foi isso que o Jamildo me perguntou, estamos a falar de cérebros ainda não muito maduros e que têm essa forte ligação com a influência. E saindo do... Isso quer dizer que o meio que lhes rodeia, seja o familiar, seja o social, tem muita influência no desenvolvimento e na capacitação daquilo que vai se tornar um homem adulto. Não é? Então, não apenas a exigência dos pais, que deve sim ser moderada e nunca comparar um filho com outro e essas situações, mas sobretudo aquilo
perceber as fases em que os filhos estão e perceber que essa é um momento de grande fragilidade para o adolescente. Tá? Então, sim, Isso aqui agora, que os pais, as pessoas devem entender exatamente que o cérebro dos adolescentes não estão totalmente preparados ou prontos para certas atitudes, certos comportamentos. Por isso é que são facilmente influenciados. Isso nos leva a pensar... Por isso é que os pais são responsabilizados, não é? Os filhos não respondem como maiores a partir agora já é aos 18 anos, antigamente era aos 21, depois era aos 25 e, por exemplo, para ser Presidente da República, ou seja, e de maior parte dos países, no caso de Angola, penso que de Portugal, dos Estados Unidos, que agora vai haver eleições, só aos 35 anos de idade. Um adulto de 30 não tem ainda capacidade cognitiva, segundo a Constituição, para assumir essa responsabilidade. Acredito. Que alguém de 30 anos não consegue ter a capacidade ou a responsabilidade de ser um presidente da República do país? Sim, porque existe a maturidade que eu disse do cérebro. O próprio cérebro, aliás... Mas a maturidade está na idade. A crise dos 40 vem mostrar exatamente isso, que nós voltamos, olhamos finalmente para o nosso interior, e quando nós olhamos para o interior é para refletirmos outra luz, de uma forma melhor. Ou seja, o que é o processo de amadurecimento? É um processo exatamente de autocontrole, de nós podermos conviver melhor com a sociedade. Então, nós convivemos melhor, então, segundo isso que eu acabei de dizer, quanto mais maduros estamos. Então, ser Presidente da República, quando ainda não temos total autocontrole de nós mesmos, eu acho que nem deveriam, antigamente era 45, mas eu penso que já há largos anos que passaram para os 35. E a Constituição de Angola penso que deva ser um pouco espelhada da Constituição portuguesa. Mas, mesmo com os 35, não temos muitos presidentes. Eu penso que o presidente francês talvez seja... E o nosso, José Eduardo dos Santos, foi presidente aos 38 anos. Então. Também um dos pontos que também a sociedade debate muito, não só no quesito juvenil, também nos relacionamentos, a idade define a maturidade? Sim. Por quê? Porque... Temos exemplos contrários, só. Temos dizer, não, é a personalidade das pessoas, não é? É como eu expliquei, a personalidade, são 5 traços, não vou estar aqui mas a personalidade das pessoas coloca-nos, independentemente do parceiro, coloca-nos muito em xeque. Enquanto nós não temos estabilizado todo o nosso amadurecimento pessoal, estamos mais vulneráveis a essas oscilações da falta de controle. Eu própria sofri muito por não me entender. E também, como eu disse, a influência da sociedade e do cumprimento das expectativas alheias, de eu própria querer corresponder com aquilo que esperavam de mim. Tudo isso são situações que os adultos supostamente já têm mais domínio, exatamente, já têm mais controlado. Em relação, por exemplo, às relações amorosas que o referiste agora. Os jovens de muito tenra idade não têm muita consciência da diferença que é uma emoção de um sentimento. São coisas diferentes. Nós não conseguimos controlar emoções, mas temos que ter responsabilidade sobre os nossos sentimentos. A emoção é algo totalmente inconsciente, ok? Eu diria até incontrolável. O sentimento não, é nossa responsabilidade. É como se a vida nos desse limões e é nossa responsabilidade saber como fazer a limonada. Então, sim, eu acho que tem toda
toda a diferença na relação. Agora, não há pessoas que conseguem vingar, começaram a namorar aos 15 e a personalidade das pessoas, mesmo que as relações, por exemplo, não tenham sido assim tão boas, mas eles não têm em si a inquietude da mudança, a tal chamada zona de conforto, a pressão social, que é outro lado muito importante. Nós somos aquilo que a nossa cultura faz de nós e, portanto, hoje em dia, divorciar-se não é uma coisa assim tão grave. No tempo da minha avó era gravíssimo e ela não se atrevia a isso. Não é? Então, tudo isso, nós somos produto, o nosso cérebro em si é produto de todas essas influências, não apenas as biológicas, aquelas que nascem conosco, mas também as influências que circulam à nossa volta. Estudos mostram que os bebés recém-nascidos, de 1, 2, 3, 5 dias, já mostram traços da sua própria personalidade. O estudo é mais ou menos assim: puseram os bebés no quarto e depois puseram um estímulo auditivo forte. Foi comprovado que todos aqueles que se encolheram viraram introvertidos e alguns até com traços neurológicos como timidez, depressão. Tudo isso é para dizer o quê? A personalidade já nasce connosco, mas já não é tudo. Por isso é que um extrovertido em Angola, aliás, a gente olha para a sociedade como um todo e vê, por exemplo, em relação à sexualidade, que é uma coisa que está abrindo muito agora, como é que é a sexualidade no Brasil. Porque ali muito aberta, eu diria, não é? Eu que sou aberta, eu acho que ali é escandalosamente aberta. Mas toda a sociedade influencia naquilo que nós acabamos por nos tornar. E como influencia? Só para vermos agora o Brasil, começou os bocados e hoje em dia quase toda a sociedade. As mudanças são graduais, mas existe a aceitação, porque nos é cultural. Eles começaram por abrir não apenas esse tema, mas como todos os outros. Hoje em dia a maior parte dos países aceitam o casamento gay e nós. E portanto a sociedade em si mundial está a ter uma evolução. Claro que existem não apenas os países, mas os partidos mais conservadores. É a guerra hoje das eleições dos Estados Unidos, né? Quem é mais liberal e quem é mais quadrado, dizer dessa forma. Sendo que os Estados Unidos já é uma sociedade bastante evoluída perto da nossa. E portanto é essa comparação que a influência do mundo, da sociedade onde nós estamos inseridos, acaba por ter muita influência. Uma coisa interessante que eu gostava de partilhar é, por exemplo, os óbitos. Nós, angolanos, temos uma forma de conviver com o óbito que eu, Sónia, me sinto agredida, não é? Porque a minha educação conduziu-me para um caminho, mas quando eu vejo aquilo que é considerado tradição no óbito, das pessoas dormirem uma na casa das outras, de taparem tudo de branco, de lavarem a mão na bacia, etc, etc, choca um pouco aquilo com a forma como eu fui educada. Mas eu já participei, inclusive, de familiares meus próximos, no caso, um familiar de marido, não é? Não da minha educação, mas de uma educação diferente da minha, de morte de um familiar próximo do marido, e eu senti-me agredida com a frieza com que eles tratam. Né? Então, isso é para dizer o quê? Nós somos muito produto da sociedade, muito. Somos completamente produto da sociedade. Mas estamos mais ou menos abertos, segundo também aquilo que é a nossa personalidade. Um bom exemplo. Sim. Você pode dizer que... Sobre isso é de realidade em realidade, de povo em povo. Cada povo tem a sua forma de lidar, tem a sua forma de viver essa situação. Sim, é para dizer que os estudos do cérebro podem justificar as modificações biológicas transversalmente, mas as comportamentais
tem muito a ver com aquilo que é a realidade específica da amostra que estamos a observar. Ok. Muito bom, Neuza. Estamos aqui para já terminar, estamos aqui nos nossos últimos pontos, mas eu gostaria daqui a fazer uma pergunta. Essa pergunta não está no guião, mas falou um bocadinho sobre isso, é que eu queria continuidade, porque já ouvi muita gente a falar da mesma situação, a passar por essa situação. Eu quero mesmo ouvir o seu ponto de vista sobre isso e também a sua experiência. Talvez já passou por isso ou convive com pessoas que passam por isso. No quesito de depressão. Depressão é um dos fatores a nível mundial que tem causado muitas mortes. Tem muitas mortes a nível mundial. Naquilo que é o tema que nos traz aqui, como é que olha e avalia esse mesmo caso? Uma vez mais, não sou médico. Sério? Sério? Ok, isso é uma... nem psicóloga, tá? Nem psicóloga. Isso é uma questão muito do fórum clínico e até diria de psicologia. A depressão e o suicídio estão tratados pela psicologia já de Durkheim, já há anos que estão mais ou menos diagnosticados. Em termos de neurociências, como é que a neurociência... A neurociências, hoje em dia, porque já examinou vários cérebros, a partir de ressonâncias magnéticas, etc., de pessoas com problemas neurológicos, temos noção de que hormonas são, todos os comportamentos são... O que é hormona? Que hormona? Então, voltando aqui um pouquinho, depois faz-me lembrar o raciocínio para não conseguir tentar explicar aqui a questão da depressão. Hormonas. De uma forma simples, é uma comunicação do organismo. As hormonas são circuitos químicos, no caso que circulam. A diferença entre hormonas e neurotransmissores é que os neurotransmissores, que também são comunicações cerebrais, circulam somente no cérebro. São caminhos pequenos entre os bilhões de neurónios que temos. Tá? As hormonas são produzidas pelo nosso organismo e caminham no nosso sangue, também para levar comunicação ao cérebro. Daí que é uma hormona, quando nos dói qualquer coisa, é uma hormona que é liberada e comunica ao cérebro que está a doer ali. Ok? Hoje em dia já temos estudos, existem mais ou menos 50 tipos de hormonas, alguns mais ou menos identificados e muito comuns, outros assim nem tanto, mas o cortisol, por exemplo, a hormona do stress, né? Dizem que o stress é uma doença da modernidade. Não é uma doença do ser humano, só que hoje já temos capacidade de diagnóstico e conseguimos perceber melhor que mensagem o nosso organismo está a levar para o cérebro. O stress não é uma doença? É uma doença. Não é um estado. É um estado patológico. Um estado patológico. Não é um estado normal no organismo. Não. Do que eu vejo, o stress é levado como um estado normal. Nós é que estamos a normalizar o stress. Okay. Nós vivemos em stress, não é? E nós estamos a fazer... A mim, não é estado normal ter stress. Não é? Okay. Nós estamos... E o stress desencadeia no nosso organismo situações extremamente problemáticas. E vamos tentar entender aqui um bocadinho isso do pouco que eu também sei. Como eu disse, eu sou estudiosa dessa área, não sou médica. Existem outras... todos os comportamentos são produto de várias hormonas misturadas.
compensação, a tristeza, o medo, a angústia, não são resultado só de uma hormona ou de um... Não. Daí, quando a gente tem stress, a gente sente a tensão nos ombros, sente a coluna, sente, né? A gente tem dor de cabeça, perde o apetite, engorda, porque todo o stress, as hormonas regulam o nosso metabolismo, o nosso crescimento, a nossa sensibilidade, né? Tudo isso é comandado pelo nosso cérebro.